Você não pode chegar na prova do Enem sem conhecer as aplicações da eletrólise. É isso mesmo, galera! Professor Diego mais uma vez aqui na área aplicações da eletrólise. Você não pode de maneira nenhuma chegar na prova do Enem sem conhecer as principais aplicações da eletrólise. Aqui, galera, eu coloquei as três mais relevantes. Primeiro, galvanoplastia. Galvanoplastia é uma técnica que visa revestir a superfície de alguns metais com outros metais, normalmente com o objetivo de evitar a corrosão desses metais, com o objetivo de proteção. Exemplo, vamos supor que você tenha um anel e você queira fazer a prateação desse anel. Nada mais é do que você revestir a superfície do anel com prata. Se você quer revestir a superfície de um metal com ouro, o nome do processo é douração. Você pode fazer isso com cromo, aí a cromação, com prata é a prateação, e aí você tem várias formas de fazer esse tipo de revestimento. Aqui eu vou mostrar um revestimento com prata. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a joia, no caso o anel, vou conectar esse anel aqui por um fio ao polo negativo do gerador. Aqui no polo positivo eu vou botar uma barrinha de prata. Essa barra de prata ela vai alimentar a solução com íons prata e esses íons prata eles vão sofrer a redução na joia. Você coloca isso numa solução que contenha um sal daquele metal. Aqui eu coloquei, por exemplo, nitrato de prata. O que vai acontecer aqui, galera, de uma maneira sucinta e objetiva? O polo positivo do gerador vai puxar os elétrons, forçando então a prata a sofrer um processo de oxidação. Então o que vai acontecer aqui num primeiro momento é que essa prata da barra ela vai sofrer um processo de oxidação, vai produzir o íon Ag+. Esse íon Ag+, ele vai então para a solução. À medida que a prata vai oxidando, ela vai saindo da barra e vai indo para a solução. Ora, se a prata ela sai da barra e vai para a solução, isso significa que você está alimentando essa solução com íons prata. À medida que essa eletrólise vai funcionando, é importante também a gente lembrar que o eletrodo de prata ele vai sofrendo um desgaste aqui, porque nesse exemplo, diferentemente da aula passada, aqui agora, galera, o eletrodo é um eletrodo ativo, ele está participando da reação. Ele não é um eletrodo inerte. Então a prata aqui, ela está sofrendo um processo de oxidação e olha o que está acontecendo com esse eletrodo aqui, ó, gente. Ele está sofrendo um processo de corrosão, ele está sofrendo aí um desgaste. E essa prata iônica que está indo para a solução, o que vai acontecer com ela? Aqui no polo negativo do gerador, o polo negativo empurra elétrons, forçando alguém a sofrer redução na sua superfície. Quem vai sofrer redução? Você tem aqui na solução o H+ proveniente da altionização da água, lembra disso, porque isso aqui é em água, e você tem o íon Ag+. Pela sequência que eu lembrei com vocês na aula passada, D+ ganha do H+, e o H+ ganha de família 1, 2 e alumínio. A prata é um D+, então quer dizer que a prata ela tem prioridade de sofrer redução quando comparada com H+. Então o que vai acontecer aqui, minha galerinha, é que a prata ela vai ser atraída para esse lado aqui, ó. Então basicamente o que acontece aqui, ó? A prata da barrinha oxida, vai para a solução e se reduz na superfície da joia. Quando essa prata sofrer redução, galera, o que vai acontecer aqui é que essa barrinha, essa joia aqui, no caso esse anel, ele vai receber uma película de prata aqui, ó. Então você vai ter um depósito de prata na superfície da joia. O nome desse processo é prateação. E aí no final você dá um polimento na joia para tirar ali o excesso e pronto, você tem uma joia folheada. No caso aí, essa joia folheada, ela é folheada com prata. Muitas vezes você já ouviu falar de joia folheada a ouro. É o mesmo princípio que eu estou mostrando aqui, só que no caso você utilizaria então o ouro para justamente fazer a eletrodeposição de ouro. Beleza, galera? Uma outra aplicação
muito, mas muito importante da eletrólise é a purificação eletrolítica do cobre. Depois que você pega o cobre na natureza, que você separa o cobre ali do seu minério, você fica com um cobre que tem mais ou menos 99% de pureza. E aí você pensa comigo assim, professor, caraca, esse cobre tá muito puro, tá muito top, certo? Não necessariamente, galera. Por quê? O cobre, depois que ele passa pela separação do seu minério, apesar dele ter 99% de pureza, os outros 1%, que aqui no caso não é vagabundo, tá, gente? O 1% que sobra aqui é ferro, zinco, prata, ouro e platina. São as impurezas do cobre. E essas impurezas, elas diminuem a condutividade elétrica do cobre. Então não é legal que o cobre tenha essas impurezas. Para isso, você precisa fazer com que o cobre passe por um processo de purificação eletrolítica para ele atingir um grau de pureza beirando 100%, galera. É tipo 99,96%. Tem que ter uma pureza muito alta. Como é que é feito esse procedimento, professor? Vamos lá. Eu coloquei aqui o gerador, agora eu estou representando o gerador por uma simbologia universal. Aqui do lado direito, conectado ao polo negativo, eu preciso ter uma peça de cobre ultra pura, tá? E aqui do lado esquerdo, conectado ao polo positivo do gerador, eu vou ter o cobre impuro, que é justamente esse cobre aqui que vai ter como impurezas ferro, zinco, prata, ouro e platina. Começa então o processo de eletrólise aqui, galera. O que vai acontecer? Ó? O polo positivo do gerador é um polo que suga elétrons para si, certo? Então o fluxo de elétrons vai ocorrer nesse sentido aqui. Isso significa que os metais que estão aqui dentro, eles são forçados a perderem elétrons. Mas você tem que levar em consideração as tendências de sofrer oxidação desses metais. Bom, quando o polo positivo do gerador começar a sugar elétrons daqui, o cobre vai oxidar, professor? O cobre vai oxidar. Ó. Ele vai sair da barra, vai para a solução, vai virar cobre 2+. Ei, professor, o ferro vai oxidar? Sim, ferro é um metal que tem alta tendência para sofrer oxidação. O ferro ele também vai oxidar, alimentando essa solução com ferro 2+. E professor, o zinco vai oxidar? Zinco também vai oxidar, porque zinco é um metal que tem alta tendência a sofrer oxidação. Então, o zinco ele também vai oxidar. Agora, galera, prata, ouro e platina são metais que têm uma baixa tendência para sofrer oxidação. Isso significa que esses metais eles vão se desprender, tá? Eles vão se desprender dessa barrinha aqui, porque eles não vão sofrer oxidação, e eles vão se acumular aqui, ó, galera, no fundo desse eletrodo, tá? Prata, ouro e platina, como tem baixa tendência para sofrer oxidação, eles vão se desprender e vão ficar aqui, ó, no fundo desse eletrodo, formando uma espécie de lama. Essa lama, né? Lama é um termo geral, mas que nas questões será utilizado esse termo, tá, gente? Ela é chamada de lama anódica. Lama anódica. Por que lama anódica? Porque a lama anódica fica embaixo do ânodo. Esse eletrodo aqui, gente, é o ânodo, é onde está rolando o processo de oxidação. Essa lama anódica não é uma lama qualquer, galera. Ela é constituída por metais nobres, por exemplo, prata, ouro e platina. E esses metais têm um alto valor econômico agregado. Isso significa que a lama anódica, por ser feita de metais nobres, ela é comercializada, ela é vendida, e a venda da lama anódica custeia o processo de purificação eletrolítica do cobre. Se isso aqui é uma eletrólise, a eletrólise consome energia, beleza? Então isso aqui tem um custo para rodar. Só que quando você faz a purificação, ao invés de você jogar fora prata, ouro, platina, quem é o louco que vai fazer isso? Você pega isso aí e vende. E aí você gera uma receita que custeia o processo. Então a gente pode dizer que o processo de purificação eletrolítica do cobre ele é um processo que não gera custos reais, porque ele se paga.
As impurezas do cobre custeiam esse processo. Tá, professor, mas até agora eu não vi a purificação do cobre. Eu vi que esse cobre impuro aqui, ele vai oxidar aqui, o ferro oxida, o zinco oxida, a prata, o ouro e a platina, que são nobres, eles não oxidam, mas como esse eletrodo está corroendo, ele vai enfraquecendo fisicamente, a prata, o ouro e a platina vão se desprendendo ali, se depositam no fundo do ânodo, daí o nome lama anódica. Mas cadê o cobre purificado, professor? Tem o lado direito aqui que eu vou explicar para vocês, ó. Polo negativo do gerador é o polo que empurra elétrons. Quando esses elétrons chegarem aqui, eles vão forçar alguém a sofrer redução. E adivinha quem que vai sofrer redução? O cobre, tá, galera? Esse cobre 2+ que está na solução, ele vai receber 2 elétrons, vai reduzir para cobre sólido e vai grudar aqui. Então, o que você vai ter aqui desse lado é o processo de redução do cobre. O cobre é atraído para esse eletrodo, recebe os elétrons, reduz e gruda desse lado. Então, basicamente, o que que você está fazendo aqui, ó? Você tem um cobre com uma série de impurezas. Você tira o cobre das impurezas e faz ele reduzir do outro lado já purificado. Professor, mas peraí. Tá, o cobre vai reduzir. Mas e o ferro e o zinco? Eles não podem vir para cá e sofrer também redução? Aí que tá. Não, porque o potencial de redução do cobre 2+ é maior do que o potencial de redução do zinco ou do ferro. Então o zinco e o ferro, eles vão ficar na solução, vão ser ali os íons espectadores, eles vão ficar olhando o cobre sofrer redução e não vão participar porque o potencial de redução deles é mais baixo. E aí o resultado, um resumo da ópera, é que o cobre 2+, ele vai e reduz e vem para cá purificado. Processo de purificação eletrolítica do cobre, galera. Você não pode chegar no Enem sem saber disso aí. É muito importante. E a terceira e última aplicação da eletrólise, galera, é um processo chamado anodização. Poucos alunos estudam isso, mas tem provas que estão começando a cobrar, então cuidado com isso aqui. A anodização nada mais é do que você criar uma camada protetora do óxido do próprio metal. Então você tem ali um óxido de um metal, esse óxido desse metal vai revestir e vai proteger esse metal contra a corrosão. O exemplo clássico de anodização, galera, é a anodização do alumínio. Vamos supor que eu tenha a tampa de uma panela, tá? Essa tampa ela é feita de alumínio e eu quero proteger esse alumínio contra a corrosão, vou fazer então o processo de anodização. Então o que eu vou fazer? Eu pego o polo positivo de um gerador, positivo de uma bateria, conecto aqui esse polo positivo na tampa de uma panela. Aqui eu não simbolizei o polo negativo, galera, porque ele não é importante para o que eu quero explicar para vocês. Estou colocando aqui e dando ênfase só naquilo que interessa, beleza? Vamos aqui comigo então, ó. Polo positivo conectado por um fio na tampa da panela. E aqui embaixo eu vou ter uma solução de ácido sulfúrico. Lembra que o ácido sulfúrico H+ SO4 2-. Isso aqui está acontecendo em água, então você sabe que na água existe também o OH- proveniente da altionização da água. Inicia o processo de eletrólise, vai haver então uma disputa entre a hidroxila e o sulfato, e aí você lembra na aula passada que a hidroxila ganha dos oxigenados. O que vai acontecer é que o íon OH- ele vai se aproximar aqui dessa tampa, ele vai sofrer um processo de oxidação. E você lembra da aula passada que a hidroxila, quando oxida, produz gás oxigênio. Para e pensa comigo o seguinte: você tem uma tampa de uma panela que é feita de alumínio que está recebendo diretamente uma carga de oxigênio, porque o oxigênio está sendo produzido nessa reação. O que vai acontecer com o alumínio em contato com o oxigênio? Eles vão reagir. Então, o alumínio que está presente na tampa da panela reage com o gás oxigênio que está sendo produzido ao redor dele e produz óxido de alumínio, que é um sólido. Esse óxido de alumínio produzido, ele vai ficar ali na superfície da panela. Então você vai criar uma superfície de óxido de alumínio que vai proteger o alumínio contra o processo de oxidação. Ou seja, você criou o óxido do metal que está revestindo aquele metal e protegendo ele contra a corrosão.
Esse é o processo de anodização. Beleza, minha galerinha? Sabiam desses detalhes? Lembravam disso para a prova do Enem? Sim ou não? Coloquem aqui para mim nos comentários que eu quero conhecer, eu quero saber como é que está o conhecimento de vocês com relação a isso aí. Não esquece de ajudar, galera. Ajuda o professor aqui do YouTube que produz conteúdo gratuito para vocês. É só você deixar o like. Se você não tiver nada para comentar, só escreve aqui, gente, nos comentários, Enem. Você melhora o engajamento do vídeo, me ajuda a chegar em mais alunos, e quanto mais alunos, mais o canal cresce, mais conteúdo gratuito eu trago para vocês. Vou ficando por aqui, muito em breve a gente volta para continuarmos as nossas dicas de assuntos que você tem que saber para a prova do Enem. Abraço, galera, até a próxima. Valeu!